como o neoliberalismo está entrando em pânico com o Lula aqui, ó. Lula nunca faria interferência direta em empresas de capital aberto. Isso é uma projeção desse homem, de Silveira sobre sucessão na Vale. O Silveira é o ministro das Minas e Energias. Então o Lula, ele quer tomar a Vale. Eu acho uma boa iniciativa. Porque a Vale ela foi roubada pelo governo Fernando Henrique, que foi o governo da normalização pós a ditadura, né? Como é que funciona o antigo pressuposto dissidente soviético? Eu não acho que ele era dissidente, eu acho que ele era um agente da CIA. O Yuri Bezmenov falou do processo de subversão atribuindo à União Soviética. Só que na verdade esse processo era da CIA. É o processo que ele estabelece desestabilização e destruição de uma cultura. Porque tu enxerga que tudo isso aconteceu no Brasil. E eu acho que eu vou fazer uma aula sobre isso aí. E ele mostra o processo de desestabilização, estabilização. Então, o Fernando Henrique foi o processo de estabilização. Ou então, esse cara aqui estão com o cu apertando aqui, tá? Porque isso aqui é uma projeção. Mas o Lula quer o controle da Vale para dar indenização para as pessoas. E porque isso também é uma grande ferramenta política. Nos últimos dias, segundo fontes relataram à CNN, o presidente estaria disposto a ter o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, com voz ativa no comando da empresa. Então, o Lula quer enfiar um cara dele na empresa. E esse cara aqui, por que o ministro das Minas e Energias está preocupado com a autonomia privada de uma empresa que era estatal? Não sei. Quem é que escolhe? O Lula escolheu esse cara? Não entendo essa relação de o Lula escolhe o cara e ele escolhe um cara que conflita com outro cara que ele escolheu. Eu não entendo. O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, afirmou na sexta-feira 26 que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca faria uma interferência direta no comando da Vale. Isso aqui é uma projeção. Como é que esses caras operam? Eles vão na mídia, já ficou claro que essa mídia histérica, ela é a favor do entreguismo, né? Quando a Lime Silva foi aí reestruturada, já chiaram também, eles não querem. O neoliberalismo, ele não quer que o teu país se desenvolva, tá? Eu tenho uma assinatura dedicada a isso no Apoia-se, onde quem assinar tem direito a escolher o react contra liberal. Você manda sugestão por mês e eu faço um react contra esses vagabundos, esses libertário, anarcocapitalista, toda a mesma porcaria. Eles estão aqui. É isso aqui, é eles, ó. Esse faniquito aqui. Então assim, aí ele projeta, eles fazem assim, ó, quando eles dizem, eles vêm pela mídia e projetam. O presidente Lula nunca faria entrevista. Como é que sabe que ele não faria? Ele está justamente tentando fazer isso. E se ele fizer, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o quê? Então eu estou percebendo a estratégia do Lula. Ele neutralizou a direita bolsonarista, que é instrumento da mesma direita central para a qual ele também trabalha. E agora ele está preparando isso aqui, né? Ele está preparando essa ação de estatização, pelo menos de uma maneira um pouco mais discreta, indireta. O presidente Lula nunca se disporia em fazer uma interferência direta numa empresa de capital aberto. Nessa empresa estatal, qual o problema? Listada em bolsa, que tem sua governança e natureza jurídica que deve ser respeitada, até porque o Brasil é um país que respeita contrato. Olha só. Tem regulação estável, de Silveira a jornalistas. Ou seja, quem é que arranjou para esse cara fazer reportagem? Ele ligou para a CNN ligou para ele. Que portinha é essa que eles se conectam e ninguém enxerga? Né? Você também quiser colaborar com o canal, pode fazer uma doação via Pix. Me esqueci de dizer, junto com a assinatura. E a assinatura Catarse também. A partir de R$5, ou apoia-se a partir de 10. Os links estão na descrição e está aí na barra. Então o presidente Lula, então ele está projetando
né? O Lula deve estatizar essa empresa. E o fato de estar na bolsa, por que eles entram em pânico com essa história da bolsa? Aqui os americanos. Porque ela estando na bolsa, como eu já expliquei na jurisprudência do dólar, permite, não é a bolsa brasileira, é a bolsa americana também, permite que a Lava Jato exista. Tu entendeu? Porque toca o solo americano, tá na bolsa, comercializa em dólar, né? A Vale essas empresas não deveriam ter relação com os Estados Unidos, elas deveriam. Empresas de importância estratégica nacional não devem fazer negócio com os Estados Unidos. Essas empresas têm que ser incorporadas no negócio do BRICS, porque senão sempre eles vão destruir essas empresas, porque o primeiro usa-se o dólar, segundo está na bolsa americana. Essas duas coisas permitem a jurisprudência, a legislação americana de corrupção. Sempre vai ter uma corrupção, porque é impossível não ter uma empresa desse porte sem corrupção. Tá? Então, não quer dizer nada corrupção. Só a classe média idiotada brasileira, uma parte dela que acredita num possível mundo honesto de grandes empresas desse tipo. Não existe isso. Nos últimos dias, segundo fontes relatárias, CNN, Lula estava disposto a ter o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, com voz ativa no comando da empresa. Como é que essas informações vão parar na mão da CNN? Eles mesmos soltam para testar. Isso é uma espécie de diálogo indireto, passivo-agressivo. Está disposto a ter o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, com voz ativa no comando da empresa, e não apenas como coadjuvante, com assento no conselho de administração. Isso é bom. Aí o Lula diz aqui, ó. Vestida de Lula para emplacar Mantega na Vale. Ó, Alexandre Silveira diz que o governo discute sucessão na Vale, mas que o nome de Mantega é especulação. Manda esse Silveira embora. Manda o Alexandre Silveira embora. Por quê? Tu deve alguma coisa pra esse cara, Lula? Manda esse cara embora. Manda esse cara embora porque ele tá aí segurando. A Vale foi uma empresa roubada nas privatizações do Fernando Henrique, que é outro traidor que deveria ter sido executado há muito tempo, né? Mas agora não importa mais porque ele tá velho, não faz diferença. Ele era para ter sido pelo menos expurgado. Mas o Fernando Henrique é um cara detestado. Aliás, ele de certa forma, o Fernando Henrique já foi executado, né? Ele tem 370 anos, não importa mais. Mas ninguém gosta do Fernando Henrique. Ele não é bem visto por ninguém. Ele não é considerado um bom presidente. Nada. Só o Ciro Gomes que chama ele de príncipe. Então Lula relembra Brumadinho e diz que Vale nada fez para reparar a destruição causada por ruptura. Exato. Então ele ataca na moral da empresa, porque ele quer pegar a empresa. Ele está certo nisso. Alexandre Silveira. Tá. O que o Alexandre Silveira fala? Tem mais. Eu não tive nenhuma conversa com o conselheiro em que eu tivesse citado uma indicação do ex-ministro Mantega para suceder o atual presidente da Vale. E quer dizer que se ele não citou, então não importa. Quer dizer, a minha palavra é o que basta, é isso que ele está dizendo. Entretanto, o ministro fez críticas à gestão da Vale, que isso é só para tirar um osso, né? Para ele, a minerador precisa ter uma interlocução mais próxima com o governo e respeitar as políticas públicas do país. Ou seja, vocês têm que seguir esse politicamente correto da ecologia, essa coisa da esquerda. Tem que ter um PR, um Public Relations da esquerda, né? É isso que está dizendo. Entretanto, o ministro fez crítica à gestão da Vale. Tá. A Vale precisa avançar muito na sua relação com a sociedade e com o governo. O que isso quer dizer? Nada. No meu estado, Minas Gerais, ela não tem uma boa relação com a comunidade onde ela explora o minério de ferro. Claro, ela vai ter. Que empresa ela vai ter? Uma empresa que só arranca minério, tira o couro das pessoas, paga um salário de merda para esses caras. Ela não tem uma relação próxima, e isso é importante. Que ela seja aprovada pela comunidade. Esse é só uma palavra jargão da esquerda, comunidade. Esse cara não é importante, tanto não é importante que a empresa continua funcionando sem a aprovação da comunidade. Ele acabou de se mentir, isso aqui ele está enrolando, né? Ele se entregou. Tá, então acabou. De novo. Outra coisa. Tá aqui ele em Davos, ó. Então esse é um cara deles, ó. Esse cara tá com medo, ele representa o neoliberalismo
E ele tá com medo que o Lula estatize a Vale. Ó. O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Merda. Alexandre Silveira diz que o governo discute sucessão na Vale. Mas que nome de manteiga é especulação? Agora eu pergunto pro Lula, por que tu não tira o Silveira daí? Ah, tira esse cara daí. O cara tá em Davos, esse é um inimigo. Vai ser esse o título do vídeo. Lula tira o Silveira do ministério. Silveira é um agente do capital estrangeiro. Tira esse cara daí e estatiza a Vale. O ministro ponderou que o economista é extremamente preparado e sofre críticas injustas. Tu viu que ele faz esse joguinho duplo? Ele fala que é especulação, coisa do Manteiga é especulação, mas ele é um cara lindo. Eu, se fosse o Lula, eu faria o inesperado. Eu demitiria esse Silveira aí. Esse Silveira é importante pra alguma coisa? A gente precisa dele pra alguma coisa? Não? Então manda esse cara pra Davos. O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, afirmou nesta quinta-feira que o ex-ministro Rafael Grumante é o ministro mais longevo da história do Brasil, alguém extremamente preparado. Não, também, esse cara é campeão de dizer nada, né? O comentário foi feito no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, quando o ministro foi questionado sobre as especulações de que o governo Lula deseja indicar Manteiga ao Conselho da Vale. O ex-ministro Manteiga é um dos ministros mais longevos, é o ministro mais longevo no cargo de ministro da Fazenda da história da República. Grande merda. É alguém extremamente preparado, professor universitário que une todas as condições. Olha só. Injustiça em críticas, diz o ministro. Silveira prosseguiu dizendo que há uma injustiça sobre as críticas feitas a Manteiga. O pessoal que critica o Manteiga é o mesmo pessoal que o ministro trabalha. Olha o que o Barroso diz. O Brasil pode perder a soberania da Amazônia para o crime, não para outros países. Que papinho, hein? Que puta merda. Esse é outro que vai lá em Nova York. Que ficou, nós estamos cercados de traidores. Que ficou à frente da Fazenda de 2006 e 2015 durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, ambos do PT. Eu sou extremamente crítico àqueles que não são justos com aqueles que ocupam cargos tão importantes como o ministro Guido ocupou. E tá dizendo dele mesmo também, né? Porque ele não gosta, não é para criticar ele nem o STF. Tem aqueles que criticam e tem aqueles que elogiam, natural. Pô, mas esse cara, ele veio da escola do Mourão, né? De dizer besteira e não falar nada. É isso aí. Às vezes quando tem nuvem chove. E às vezes quando faz sol tá quente. Tem pessoas que preferem o verão, porque é calor, né? E tem pessoas que preferem o inverno, porque é frio. Essas coisas que ele fala. Que é coisa de salame. Tem aqueles que criticam. Por isso que hoje tem um governo democrático no Brasil. Aí ele fala a parte que deixa a esquerda molhada e menstruada. Democracia. E tu viu que todos os discursos desse cara é montadinho assim. Isso é um picareta safado. Né? Ele não fala nada e ele fala aquilo que é a narrativa da esquerda. Democracia, comunidade, igualdade, coisa. A nova tentativa do presidente emplacar o ex-ministro Guido Manteiga vem na estreia de um movimento para reduzir a influência bolsonarista na companhia, segundo fontes ouvidas pela analista e âncora Clarice Oliveira, não sei quem é. Ao ser confrontado com a questão, Silveira não quis comentar. Eu prefiro não comentar esse assunto dessa forma numa coletiva, simplesmente porque hoje eu já vi pela imprensa 5 versões diferentes sobre essa questão da Vale. Tá, mas por que então tu não resolve dizendo a versão final? Não sei. Especulação. Apesar de ter elogiado, é só falar o que tu tá dizendo num vídeo. Aí não tem versão. Engraçado que ele fala da mídia como se não tivesse vídeo. Assim, é como se ele tivesse escrevesse uma reportagem anônima e o cara do jornal alterasse. É muito simples, senhor ministro Silveira. O senhor faz um vídeo falando. Como é que alguém vai alterar isso aí? A não ser que vai dizer que é inteligência artificial? Especulação. Apesar de ter elogiado o Manteiga e afirmado que o governo discute a sucessão da Vale,
o ministro afirmou que a indicação de Manteiga é uma especulação, que é aqui que ele quer chegar. Traduzindo, nós não queremos esse cara aqui. Eles não querem que o Lula tenha controle dessa empresa, nem acesso à empresa. O ministro de Minas e Energia está dialogando com a Vale sobre sua participação. Tira esse ministro daí. Demite o ministro de Minas e Energia e estatiza a Vale. Toma de volta. O argumento é esse, Lula. Fernando Henrique entregou. Roubaram. Essa é uma política popular. Tu vai ser elogiado. Esquece a mídia, esquece o mercado. Tu tem que ter a lealdade do povo. Senão tu tá fudido. Tanto dos nomes no conselho, e seja mais combativo, tanto nos nomes no conselho, quanto dos nomes que participarão da diretoria executiva. O nome do ministro Guido Mantega, que está sendo especulado, é importante destacar desde o ano passado, ou seja, continua sendo uma especulação, disse. O ministro afirmou pelo fato de a Vale se tratar de uma corporation. Mas isso aqui é lindo, né? Exatamente. A Vale era uma corporação antes de ser privatizada. Depois que ela foi privatizada, ela virou uma corporation. O cara se entrega. Ela virou uma corporação estrangeira. E dizer que uma Vale é uma corporation é perfeito. Empresa com controle privado, ou seja, americano. Corporation, isso que ele está dizendo. Como nós não somos uma corporation, quem quiser colaborar com o canal, assinaturas mensais, 5 pila, Catarse, 10 após doações livres via Pix. Sem acionistas, empresa com controle privado, sem acionistas com mais de 10% de participação. Impede o governo de fazer alguma imposição. É muito simples. Toma a empresa e estatiza. Vai ver uma coisa. A forma que está sendo colocada é como se houvesse uma imposição do governo. Eu acho que tu está sentindo nos calcanhar, hein? Uma intervenção do governo. É só intervir. Numa empresa que tem a natureza de corporation. Tá, mas ele tá com medo. Foda-se, enfia teu corporation no cu. Porque essa empresa nacional brasileira, nós financiamos isso com imposto público. Depois esse vagabundo, esse Fernando Henrique, entregou por R$2,50. E aí vocês, para ter lucro privado com uma empresa que nós que financiamos. Então devolve o nosso dinheiro. Que o governo tem mais do que consciência que não tem como fazer. Isso aqui ele tá. Tu viu o que ele está fazendo? Ele está projetando, tá vendo? Ó? Você sabe que não dá para fazer isso, né? Sempre quando o cara vem com esse papo, vai fazer o que se a gente fizer? Tu pode chegar lá no morro e dizer assim, ô pessoal do comando, você sabe que aí não a violência é uma coisa ilegal, né? Você sabe que o PCC não tem constitucionalidade na favela, né? Pô, vai tomar no cu, cara. Isso que eu vou dizer. Por quê? Tu pode dizer o que tu quiser. E quem tem o poder? Então, o Lula tem que exercer o poder dele, o poder do povo, explicar de maneira normal, atropelar, não precisa combater Bolsonaro, tudo. O brasileiro é a favor das empresas nacionais. Pega essa Vale de volta. Toma conta dessa porcaria. Tá? Pode ser o título desse aqui. Vale não é uma corporação, uma corporation. Demita Silveira Lula. É isso aí.